Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, vamos aqui estar meditando aqui na palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E vou estar assim trazendo uma explicação desta palavra, amém? Para todos vocês realmente que vai ver esse vídeo, mesmo que você ainda não é cristão, mas que você possa também observar tudo que eu vou estar falando aqui, para que nós possamos estar examinando as Escrituras do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, possamos observar que o apóstolo Paulo realmente está falando a respeito do pecado e falando a respeito também da salvação que há de ser adquirido por Cristo Jesus. Portanto, possamos observar que quando o apóstolo Paulo realmente ele fala desta forma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto realmente ele está incluindo, todo o globo terrestre. Portanto, realmente ele está realmente falando desde o início, quando realmente Deus fez o primeiro homem, do pó da terra. E, portanto, realmente, depois surgiram realmente as nações. Portanto, realmente está incluído todos. E ele está falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está separado de Deus por causa do pecado. Mas nós possamos observar do 24, aqui no versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas que o homem realmente, depois, eles foram realmente justificados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós possamos observar que a justificação, ela só veio realmente mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro realmente pode realmente nos justificar. Nenhum outro meio possamos realmente encontrar realmente a salvação e a vida eterna. Portanto, nós possamos realmente observar que até mesmo realmente os judeus, que depois realmente foi submetido realmente uma lei que Deus realmente estabeleceu através realmente de Moisés. Nós possamos realmente observar que na verdade realmente a lei cooperou, para a salvação realmente dos judeus. Mas realmente pela lei também ninguém realmente poderia ser justificado. Porque a lei realmente só poderia realmente mostrar o pecado realmente do ser humano, mas não poderia realmente verificar uma vida, Não poderia realmente dar a oportunidade para que a pessoa realmente pudesse realmente se salvar. Nós possamos realmente observar aqui em Gálatas, capítulo 3, e no versículo, vamos ver aqui no 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. No 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A Bíblia está falando que antes que a fé viesse, estávamos guardados. Portanto, realmente a lei serviu para guardar realmente o povo, para que eles pudessem realmente ter realmente direito da salvação, através realmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente eles estavam guardados. Eles estavam realmente esperando
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente a lei realmente estava no pecado. Mas só que realmente esse pecado realmente não havia imputação. Porque na verdade realmente eles estavam realmente guardados para que pudesse realmente chegar o dia que ele pudesse realmente encontrar com o Senhor. Portanto, nós possamos observar aqui no 19, voltando aqui, logo para que a lei foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, Deus permitiu a lei. Por que Deus permitisse a lei, né? Que desse realmente a Moisés? Né? Por causa das transgressões. Né? Para que o homem realmente pudesse ter controle realmente naquilo realmente que eles deveriam fazer. Porque se realmente não existisse a lei, o homem realmente ia fazer coisas absurdas, como realmente eles estavam fazendo. Portanto, realmente eles estavam debaixo de ordenança, até que realmente Cristo realmente surgisse para realmente salvar a eles também. Mas se nós realmente observar a palavra de Deus, né, muitas das vezes realmente muitos possam até mesmo estar perguntando, né, estar dizendo, mas como realmente se a justificação é somente por Cristo? E o que será realmente das pessoas realmente que morreram? As pessoas realmente que morreram realmente antes que Cristo realmente surgisse. Né? Muitas das vezes realmente dá para pensar dessa forma. Se nós realmente não examinar as escrituras da forma realmente que a Bíblia fala, possamos até mesmo ficar confusos, né? Ficar sem entendimento. Se realmente a justificação realmente é por Cristo Jesus, e o que seria realmente das pessoas realmente que desceram à sepultura antes que realmente Cristo surgisse? Portanto, nós possamos observar que, mesmo realmente antes da lei de Moisés, nós possamos observar que Deus fez uma aliança com Abraão. Se nós observar aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, e no versículo 10 até o 26, nós possamos entender que Deus realmente ele fez um pacto, fez uma aliança com Abraão, que todo realmente o macho seria circuncidado. Portanto, realmente existiu realmente a circuncisão. Portanto, nós possamos observar que essa circuncisão, portanto, realmente era tipo uma operação. Possamos observar literalmente falando. Era realmente um sinal que Deus realmente tinha dado para Abraão. Mas se nós realmente observar que esta circuncisão realmente tinha um apontamento para Cristo. Essa circuncisão realmente que era feito ali, mesmo que seria no despojo da carne, né, que seria realmente algo literalmente falando. Mas só que se nós realmente observarmos o que a Bíblia realmente fala, eis que tinha realmente um apontamento para Cristo, antes que Cristo realmente surgisse. E antes que realmente que Jesus realmente surgisse, mas realmente a circuncisão já tinha realmente um apontamento para o Senhor. Porque na verdade, se nós realmente observar a Bíblia, em Romanos capítulo 4, que Abraão realmente ele foi justificado pela fé. Né? Possamos observar que realmente a justificação realmente... Portanto, realmente Abraão realmente foi justificado pela fé. E quando nós realmente observamos realmente em Romanos capítulo 4, vou estar lendo aqui Romanos capítulo 4, versículo 11, para que nós possamos entender. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também
a justiça lhe seja imputada. Possamos entender que, na verdade, o que a Bíblia realmente está falando aqui, já em Romanos, o apóstolo Paulo realmente já citando a respeito da circuncisão, né? E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé. Então, realmente, a circuncisão já era um selo, né? É bem claro. Era um selo realmente, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé. Então, já era um selo realmente da justiça, através realmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente, aquelas pessoas daquele tempo que morreram, elas já tinham realmente um selo da justiça. Porque realmente a circuncisão realmente era um apontamento para Cristo. Portanto, realmente nós possamos realmente observar que assim realmente era. Portanto, nós possamos observar como a Bíblia realmente nos mostra a respeito realmente como foi essa circuncisão. Portanto, um menino de 8 dias tinha que passar pela circuncisão, assim como está escrito aqui no 21 de Gênesis, capítulo 3, a seguir, que realmente Isaac, ele passou pela circuncisão. Portanto, realmente a circuncisão realmente era um sinal da justiça de Deus. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, todos realmente que via Abraão, que reconhecia realmente que Deus falou com ele, e que Deus fez realmente um pacto com ele, eles realmente passavam pela circuncisão. Portanto, tanto realmente aqueles que viessem de Abraão, como aqueles realmente que era comprado. Portanto, realmente não havia diferença alguma. Todo ser humano, não importando realmente de onde eles surgiram, eles passariam pela circuncisão e tinha realmente esse sinal, que é uma demonstração realmente da justiça de Deus. É a justiça realmente que haveria de cumprir em Cristo Jesus. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente o homem era circuncidado. E desde que realmente que veio a lei de Moisés, portanto, realmente teve uma mudança. Porque somente realmente os judeus realmente tinham esse sinal da circuncisão. Portanto, nós possamos observar que os gentios realmente não foi considerado pelos judeus. Era, na verdade, incircunciso, ou considerado realmente como um imundo, né? Porque, na verdade, realmente, os judeus só tinham em consideração a eles mesmos, do qual realmente seria os primogênitos de Deus, os eleitos de Deus. Mas nós possamos observar que antes realmente que surgisse a lei, Deus realmente já tinha falado com Abraão, tinha feito realmente uma aliança com Abraão. E ali realmente não tinha dissensões de pessoas, todos realmente que reconhecessem Abraão, que Deus realmente falou com ele, receberia o pacto da circuncisão. Mas realmente na lei realmente foi diferente. Somente os judeus realmente era circuncidado, portanto realmente o gentio estava sem esperança e sem Deus no mundo. O que fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver aqui. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, realmente, quando surgiu a lei, nós possamos observar qual a situação realmente daqueles que não eram judeus, né, que seria gentio, estava sem esperança e sem Deus no mundo.
Porque pela lei realmente surgiu o decreto, né, para que realmente somente os judeus pudessem realmente ter o direito da salvação e da vida eterna. Mas nós possamos realmente observar em Cristo Jesus, ele realmente fizesse reconciliar tanto aqueles que estavam longe como os que estavam perto, mostrando realmente a importância realmente de todo ser humano na face da terra. Aqui no versículo 15 de Efésios 2, na sua carne, Cristo, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Portanto, Jesus realmente deu oportunidade para o gentio, aqueles que estavam sem esperança. Portanto, ele veio realmente, na sua carne desfez, aqui no 15, na sua carne desfez a inimizade, porque haveria inimizade entre as nações. Mas ele realmente veio e deu oportunidade realmente também para o gentio. Ele veio tanto para aqueles que estavam perto, né, que seriam os judeus, e para aqueles que estavam longe, que seria o gentio. Portanto, realmente, pela lei, realmente haveria uma ordenança, um decreto. Vou ver aqui em Colossenses 2 e 14, para vocês realmente entenderem que haveria realmente uma ordenança, um decreto. Portanto, o gentio estava sem esperança, mas na cruz, quando Cristo realmente ele foi para a cruz, eis que ele realmente deu oportunidade também para aqueles realmente que estavam longe, que estavam sem esperança. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cavando-a na cruz. O que Paulo realmente está falando, o apóstolo Paulo. Havendo riscado, Jesus, através realmente da sua morte, quando ele foi para a cruz, quando ele ressuscitou. Portanto, realmente na morte dele, eis que ele desse a oportunidade para todos os seres humanos na face da terra, a esperança, para ter a esperança também da salvação, da vida eterna. Havendo riscado a cédula era uma ordenância dada pelos judeus da lei. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, realmente possamos observar que aí realmente veio o direito para todo ser humano ter a salvação. Porque a salvação realmente depende de Cristo. Depende realmente do Senhor. O homem realmente é incapaz de salvar por si mesmo. Ou através realmente por outro meio. Não existe realmente salvação. Mas somente realmente em Cristo Jesus que possamos realmente ter o direito da vida eterna. Aí nós possamos realmente entender também. Muitos realmente podem pensar, mas nesse período realmente, que surgiu a lei, que foi 400 anos, 430, se não faz a memória, que realmente os gentios estavam sem esperança e sem Deus do mundo. E quando realmente eles morriam, o que seria deles? Porque, na verdade, realmente, Cristo realmente ainda não tinha surgido. E realmente estava estabelecido as ordenanças da lei, e depois realmente foi que Cristo surgiu. Irmão, possamos observar aqui, para que nós possamos entender aqui, Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os quer defender-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo do homem,
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Portanto, nós possamos observar que mesmo realmente os gentios que estavam sem Deus, né? É como realmente, né, alguém possa pensar assim também. Mas realmente eu conheci meu avô, ou possamos dizer assim, meu pai. Eu conheci realmente meus parentes. E eles realmente morreram sem conhecer a Cristo, né? Eles morreram realmente sem alguém realmente falar do evangelho para eles, né? E qual será realmente, né? Eles realmente estão perdidos? Irmão, pela palavra de Deus, realmente, mesmo que aqueles que não ouviram a palavra de Deus, né? Não possamos realmente dizer que eles estão perdidos. Por quê? Né? A Bíblia está falando que ele vai ser julgado, né? Portanto, que nós possamos observar aqui no 14, porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Isto é a demonstração que o apóstolo Paulo está realmente mostrando, mesmo pessoas realmente que não conheceu a Cristo, mesmo pessoas realmente que não estavam realmente submetidas a uma lei, para realmente fazer a vontade de Deus. Mas se essas pessoas realmente que surgiu, essas pessoas que realmente não têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, porque ninguém pregou para eles, eles vão ser julgados segundo as suas obras. Aquilo realmente que eles faziam. Muitas das vezes realmente a salvação é por a justificação em Cristo. Mas nós possamos observar que desta forma, realmente as pessoas que realmente não conheceram a Cristo, eles possam também ter a oportunidade de ser salvos, pelas suas obras, sendo pessoas realmente boas, pessoas realmente que ajudavam o próximo, pessoas que faziam, tinham um coração bom. Portanto, eles não conheceram a verdade, mas eles podem ser realmente salvos pelo seu testemunho, por aquilo realmente que eles faziam. Deus realmente é quem vai julgar a cada um. Vamos ver aqui no 15, sim, no 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo do homem, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então essas pessoas realmente que não conheceram vão ser julgados. Isto realmente é pelas suas obras. Somente realmente essas pessoas serão pelas suas obras. Agora, aqueles realmente que têm uma oportunidade de ouvir, que ouviu, ou até mesmo aqueles que têm uma oportunidade realmente de ouvir a palavra de Deus, e eles realmente não quiseram ouvir, portanto, realmente aí é outro caso, porque a Bíblia realmente nos mostra, em Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas quando realmente alguém rejeita de ouvir a palavra de Deus, realmente aí, eis que realmente vai ser julgado, mas somente Deus realmente saberá o que realmente essas pessoas há de receberem recompensa por tudo realmente que eles fizeram. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, o gentio realmente ele estava sem esperança, mas a esperança realmente chegou até eles, e Deus realmente, através do seu Filho, realmente deste para eles também a salvação e a vida eterna. Portanto, irmão, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que examinar, quando nós realmente procuramos realmente ler a palavra do Senhor, temos que realmente procurar realmente entender o significado da palavra do Senhor, para que nós possamos realmente ver e saber realmente como realmente possamos viver e andar diante da presença de Deus. Se nós realmente observar, muitas das vezes, alguém possa até mesmo dizer, mas se realmente a salvação é por Cristo, se devemos realmente ser justificados somente por Cristo, se não dependemos realmente mais da lei, que a lei realmente não pode salvar. Mas o porquê Cristo realmente, muitas das vezes, realmente, ele precisou realmente de alertar alguém para que fosse até o sacerdote, segundo o Levita, para que pudesse realmente ter realmente a garantia realmente de tudo que estava acontecendo sobre a sua vida. Se nós observar aqui em Mateus capítulo 8, como possamos realmente entender esta palavra, se Jesus Cristo realmente é o suficiente para a salvação do ser humano. O porquê realmente que ele ainda dependesse realmente da lei.
né? E mandasse realmente, né, aquele que realmente era curado, para que fosse realmente entregasse a oferta ao sacerdote. Aqui Mateus capítulo 8, versículo 3. Mateus 8 e 3. E se os deixar ir, aqui é Marcos, você fica que não está dando certo, estou lendo Marcos, é Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Nós possamos observar, né, o porquê, quando Jesus realmente curou um leproso, né? E Jesus realmente ordenou que este leproso ele fosse e apresentasse realmente a oferta que Moisés tinha determinado. Se na verdade realmente Cristo, somente Ele, é quem pode salvar, o porquê realmente que Jesus falasse dessa forma, né? Dependendo realmente da lei, ainda. Irmão, possamos observar que na verdade quando Jesus realmente falou isso, ele estava realmente sendo obediente. Porque na verdade realmente a lei de Moisés ainda estava em vigor, né? A lei de Moisés ainda estava em existência. Portanto, realmente, Jesus, como Filho de Deus obediente, ele falasse, depois que ele curou aquele leproso, ele falou: vai e apresenta a oferta ao sacerdote, conforme Moisés tem ordenado. E ele foi realmente fizeste, conforme realmente Jesus tinha mandado. Assim, em outros casos, nós possamos observar que Jesus realmente curava também. E Jesus realmente falava para as pessoas que recebiam a cura: vai aí, não conta a ninguém o que sucedeu contigo. E muitas das vezes realmente algum deles ia e falava que Jesus realmente tinha curado. E as pessoas realmente começavam a procurar Jesus realmente, levando pessoas mais enfermas, perturbadas, para que pudesse ser curado, para que pudesse ser liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim realmente ele ia para o deserto e ia realmente orar. Portanto, nós possamos observar, irmão, que aqui na verdade realmente Cristo ainda estava com vida. Portanto, realmente a lei de Moisés ainda estava em vigor, né? Portanto, nós possamos observar que o evangelho realmente de Cristo realmente teve força, o ministério de Cristo teve força depois realmente da sua morte. Portanto, realmente ele só está cumprindo realmente aqui a ordenança da lei, né? Não vou ler não, mas aqui, né? Se você quiser observar, em Levítico capítulo 14, versículo 3 e 10. Levítico 14 e 3 e 10. Isto realmente era uma ordenança da lei. Mas nós possamos realmente observar que Cristo realmente ainda estava com vida. Cristo, portanto, realmente é como se ele estivesse sujeito ainda à lei também, a observância da lei. Porque ele veio realmente debaixo da lei. Mas realmente nós possamos observar que a aliança, a nova aliança realmente se cumpre em Cristo depois realmente da sua morte. Aí sim realmente a lei, ela começa realmente a perder as suas forças em resistência. Portanto, quando Cristo realmente ele ressuscitou dos mortos, Mateus 28, 16 ao 17 ao 18, ele veio aos seus discípulos e falou: eis que todo o poder foi me dado no céu e na terra, e de fazer discípulo, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos dito. Eis que eu estou convosco até a consumação do século.
Possamos observar que, na verdade, realmente, o ministério de Cristo realmente teve força depois realmente da sua morte. Portanto, realmente, depois realmente que ele foi para a cruz, ele realmente não precisaria realmente depender de ninguém. Ele não precisaria realmente de ordenar realmente aos seus discípulos que curasse a uma pessoa e que fosse realmente, né, levar realmente a oferta ao sacerdote. Não, porque realmente estava surgindo realmente a aliança em Cristo Jesus. A primeira realmente foi dada a Moisés, mas realmente a segunda realmente em Cristo. Possamos observar aqui aos Hebreus capítulo 9. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos ver aqui do 15. E por isso é mediador de uma nova aliança. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervenha a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. O chamado recebe a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força. Está entendendo aqui? Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Portanto, nós possamos entender que o testamento de nosso Senhor Jesus Cristo realmente teve a força depois realmente que ele passou pela morte. Aí realmente todo o poder realmente estava em suas mãos. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Portanto, enquanto Cristo estava com vida, não estava cumprindo, realizado realmente toda a obra que realmente haveria realmente de existir. Portanto, realmente ele falasse, vai até o sacerdote, porque a lei realmente ainda estava em existência. A lei realmente de Moisés ainda estava em vigor. E ele, como realmente o Filho de Deus, obediente a Deus, porque a lei realmente foi dada por Deus também, mas tinha o tempo realmente de parar. Portanto, quando Cristo realmente vai para a cruz, realmente se cumpre o pacto da nova aliança. E ele falasse, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. E de fazer discípulo, batizando-a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Portanto, possamos observar também aqui no 7 aos Hebreus, para que nós possamos entender. 7 e 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de que essas coisas se diz, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdote. Portanto, nós possamos realmente observar que Cristo mandasse levar a oferta ao sacerdote, né, que é o sacerdote levítico. Mas aqui no 7:12 aos Hebreus, porque mudou depois realmente que ele foi para a cruz, depois realmente que ele ressuscitou. Foi mudado realmente o sacerdócio. Ele realmente não deu continuidade no sacerdote levítico, não, ele veio de outra tribo, né? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então a lei foi mudada, porque aquele de quem essas coisas se diz, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Portanto, realmente, Cristo realmente surgiu. E, portanto, realmente é um novo sacerdócio. Um novo sacerdote realmente em Cristo. Portanto, realmente a lei chega o tempo que realmente ela para. Portanto, dá procedimento realmente à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos realmente observar também aqui em 8 e 7 de aos Hebreus. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se aquela primeira aliança for irrepreensível,
nunca tinha buscado lugar para a segunda. Então a segunda realmente, né, foi em Cristo. Porque a segunda aliança acontece em Cristo Jesus. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecereis uma nova aliança. Então a nova aliança foi estabelecida por Cristo. Porque se a primeira realmente fosse irrepreensível, né, se não tivesse realmente nenhum erro, se realmente estivesse realmente completa, possamos dizer assim, não precisaria Deus enviar o seu filho. Mas só que se aquela primeira não fosse irrepreensível, portanto a primeira aliança foi repreensível. Né? Se não fosse assim, a Bíblia está falando, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Né? Tinha que ser irrepreensível, mas não era, porque a lei realmente estava em falta, e a lei realmente não poderia salvar. Vamos ver aqui em 13 de Atos, 13:39. Eu estou encerrando aqui. 13:39 de Atos dos Apóstolos. Treze, 39. E de tudo o que pela lei. Tem? A Bíblia está um pouco dobrada aqui. Desdobrar, senão não dá para ler. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Né? Aqui está bem claro. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então a lei estava em falta. Nem tudo realmente poderia justificar. E a lei realmente só foi por um tempo. Eis que realmente é estabelecido realmente um novo pacto e uma nova aliança, que é através realmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui em 8, também aqui em 8 de aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12 e 13. Porque serei misericordioso, Jesus, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar a lei. Né? Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Qual foi a primeira? Foi com Moisés. Então, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Portanto, realmente, hoje estamos debaixo da lei de Cristo. Portanto, nem tudo realmente que, né, muitos realmente estão vivendo, né, estar realmente cumprindo ainda, não é para o dia de hoje. Né? Mas muitas vezes as pessoas ignoram, se vai falar, né, não vou estar falando aqui, né, do assunto, mas tem muitas coisas que realmente não é para os dias de hoje. Mas muito realmente traz para os dias de hoje, porque é algo bom, né? Assim, no sentido realmente, né, das pessoas ter proveito, mas só que não é mais para os dias de hoje. E assim, tem coisas que ainda é para os dias de hoje. Portanto, realmente, quando nós observamos, né, comer sangue, né, que foi desde antes da lei, depois foi incluído na lei, nós possamos observar que na graça também nunca realmente foi da permissão de Deus ingerir sangue. Portanto, realmente está desde antes da lei e foi incluído na lei, e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo realmente também não é realmente, né, mandamento para que as pessoas possam ingerir, possam comer sangue. Portanto, realmente, a Bíblia realmente é bem claro, né, em todos os objetivos realmente de mostrar realmente a verdade para nós. Portanto, nós possamos observar que hoje realmente o homem se encontra debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo realmente tem que ser realmente observado, tem que ser realmente, temos que procurar realmente viver na obediência
do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 9, né? Vou estar encerrando aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Vamos ver aqui do 20. E fiz-me como os judeus, para ganhar os judeus, Paulo falando, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Amém? Que vocês realmente possam, né, vocês que vão ver esse vídeo, possam observar, examinar, todas as palavras que eu estou lendo. Não dá para, né, ir mais, né, no profundo, porque vai tomar muito tempo. Mas eu creio que Deus já falou, dá para nós entender. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa entender a palavra de Deus, examina, procura realmente, né, examinar a Bíblia, porque é muito importante realmente a palavra de Deus para nós. Amém? Somente Cristo possa nos salvar. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.